Acho que já estamos live. Acho que sim. Olá a todas as pessoas. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença por estarem aqui a ouvir-nos e a ver-nos. Esta tertúlia vai ser uma tertúlia sobre cuidados, autocuidados e saúde. Esta tertúlia também se insere nas atividades que nós temos feito sobre o mês da visibilidade trans. Como, para quem não sabe, o Dia Internacional da Visibilidade Trans é no dia 31 e nós decidimos organizar várias atividades a propósito deste dia. Culminam no dia 31 e não percam as próximas atividades que durarão. No próximo sábado teremos um workshop de teatro de improvisação e no próximo quarta-feira uma tertúlia sobre do presente do passado para o futuro. O meu nome é Daniela Filipe Bento, sou atualmente parte da direção da ILGA Portugal e sou também coordenadora do GRIT. O GRIT, para quem não conhece, é um grupo de reflexão e intervenção trans, que é um grupo de interesse da ILGA que luta pelos direitos legais, clínicos e sociais da população trans. Connosco hoje temos Carmo G. Pereira e Afonso Aroso Louro. Se passo-vos a palavra para se apresentarem. Quem quiser. Fazemos por ordem alfabética, Afonso? Não. Tá. Meu nome é Carmo, trabalho em educação sexual para adultos, tenho um projeto já com 10, 12 anos, algo assim, com mais de uma década. Desde o início, cada vez mais, este projeto tem uma índole feminista, inclusiva de base, ou seja, quando eu estou a pensar conteúdos, pronunciamentos, tento ao máximo pensá-los a partir de um ponto de partida que inclua todos e não que as comunidades e as populações nas quais eu também me insiro, algumas delas noutras das quais sou aliada, sejam só mais uma agenda. Cada vez mais também, e se era desde o início, cada vez mais o foco é o prazer, e nesse foco do prazer também o tema do autocuidado e dos cuidados tem desempenhado um papel estrutural, um papel muito importante. É isso. Ok. Eu sou então o Afonso, sou terapeuta ocupacional e pronto, também faço parte do movimento Arco-Íris em Bragança, que é o grupo LGBT de Bragança, e temos uma parceria com a Cruz Vermelha daqui de Bragança, que é o Diversidades Contigo. É um projeto bastante inovador, desde o nosso ponto de vista, porque presta apoio a pessoas LGBT em geral, mas mais especialmente a pessoas trans, nomeadamente no apoio a idas a consultas, tratamentos, cirurgias, e pronto, e fazemos assim algumas atividades de formação, quer do voluntariado, quer da população em geral. E pronto, estamos assim no início, mas a crescer, de dia para dia. Queria dizer a todas as pessoas que estão a ver e a ouvir que estão à vontade para deixar os vossos comentários e as vossas opiniões e sugestões na caixa de comentários do Facebook, da ILGA Portugal ou no Centro LGBT. Estejam à vontade, que nós, dentro do possível, tentaremos responder dentro do que nos for chegando. Assim, uma pergunta mais genérica. Na vossa opinião, o que é que consideram cuidado, autocuidado e saúde? Então, começo outra vez, Estás sempre a deixar a bola comigo. Então, isto depois vai ter que ser ao contrário. Para mim é uma pergunta genérica extremamente complexa. Eu abordo a questão dos cuidados, primeiro de um ponto de vista político, e aí lembro-me sempre da Audre Lorde, que dizia que cuidar de mim não é autoindulgente, é autopreservação, e isso é um ato de guerra política, é um ato de preservação e estratégia política. E quando falo de cuidados, subdivido, e eu depois vou-vos deixar uma zine no fim que explora isso, uma PD no fim, subdividos como Diana Zant faz, que é
em autocuidado, em autoapaziguamento, que são muitas vezes duas coisas que confundimos, em cuidado comunitário e em cuidado institucional. A saúde deveria estar incluída no cuidado institucional, ou os cuidados de saúde deveriam estar incluídos. O que eu sinto é que, no caso de muitas minorias, os cuidados de saúde estão relegados para o cuidado comunitário, para o cuidado das nossas redes e para questões de autocuidado também. Pronto, sim, eu acho que, pronto, puxando um bocadinho a brasa à sardinha da terapia ocupacional, o autocuidado é muitas vezes desvalorizado e pronto, e acho que sobretudo nas pessoas trans, enquanto que não se conseguem assumir e não conseguem desenvolver um papel completamente na sua própria, com o seu próprio bem-estar, não é? No seu próprio género sentido, acho que o autocuidado fica muitas vezes em segundo plano, não é? E isto é desvalorizado por parte dos profissionais de saúde, muitas vezes, e da família e de toda a gente. E pronto, e depois tem consequências bastante negativas, não é? Quer na saúde, quer na imagem, autoestima, acho que, pronto, não é valorizado devidamente. E acho que como profissionais de saúde aí temos alguma coisinha a fazer ainda. Sim, até porque no caso do autocuidado, assim como no caso do prazer, estamos a falar de uma questão de privilégios de quem tem mais acesso a esse autocuidado e a esse prazer e de quem tem menos. Eu trabalho sempre de uma perspectiva de privilégios, de opressões e das interseções para perceber isso, ou seja, não é toda a gente que tem acesso às mesmas ferramentas para autocuidado. Completamente. Sim, e eu acho que, sobretudo, as pessoas que saem do espectro binário ou que não têm um aspecto tão binário e tão normativo são muitas vezes marginalizadas e postas de parte por parte da sociedade e de toda a gente, não é? E depois, lá está, mais uma vez, a autoestima e o autocuidado ficam em segundo plano, porque não interessa. Sim. Até mesmo por uma questão de visibilidade das pessoas não binárias, por exemplo, que neste momento até já tens, não é que isto acaba por ser o consumo das identidades por parte do capitalismo, que já tens uma imagem associada àquilo que deverá ser uma pessoa não binária, que é normalmente uma pessoa branca, magra, com aspecto andrógeno, à qual não correspondem uma série de pessoas não binárias e que sentem uma falta de visibilidade, e isso impacta também o não sermos vistos no resto do mundo e impacta também na nossa capacidade de nos cuidarmos ou não. Completamente, sim. E nesse sentido, sendo que trabalham em áreas diferentes, como é que percepcionam estas realidades nas vossas áreas de incidência, mais no vosso trabalho? Bem, assim, pronto. Até já a minha experiência a nível profissional nesta área é pouca, mas do que me tem chegado, do pouco que me tem chegado às mãos, acho que ainda existe muito preconceito e muitos conceitos que se calhar não estão ainda muito bem claros na cabeça de muitas pessoas. Disto mesmo que estávamos a falar, pronto, do aspecto, da expressão de género, dos roles de género, tudo isto está muito confuso ainda e os profissionais de saúde também não têm informação nesta área para poderem ajudar e para poderem apoiar pessoas trans, não binárias ou que tenham uma expressão menos normativa, né? Não existe este cuidado, esta atenção na parte dos profissionais, acho eu. Sim, ainda existe uma enorme falta de formação, embora tenhamos cada vez mais instituições e iniciativas que tentam formar, por exemplo, médicos de família,
cada vez mais pessoas também, profissionais de saúde também, que são da nossa própria comunidade, o que também é Claro, sinceramente, eu quero ser atendida, eu quero chegar ao meu centro de saúde e ser atendida por uma pessoa que é visivelmente bicha, por uma pessoa que é não binária, por uma pessoa que é transbinária, ou seja, quero ser atendida por pessoas das quais eu me revejo. Isso seria super importante, portanto, acho que também falta nós ocuparmos esses espaços. Nós ocuparmos esses espaços e cada vez mais eu sinto que estão mais pessoas a ocupar esses espaços, mesmo nos trabalhos produzidos pelas academias, cada vez temos mais pessoas trans a produzirem sobre assuntos trans, o que acho muito, muito importante. As pessoas cis que estão a produzir sobre assuntos trans estão cada vez mais também a focar-se não na experiência, não no sujeito trans enquanto objeto de estudo, mas na sociedade que recebe o sujeito trans enquanto estudar esses outros lugares e separar esses outros lugares. Mas ainda falta. Eu estou super contente, fiquei super contente de ouvir na apresentação, por exemplo, que em Bragança já há iniciativas com a Cruz Vermelha. Receber população LGBT, isto é uma coisa que não acontecia e que é fabuloso. Sim, e no próprio hospital também temos esse apoio por parte de uma das médicas psiquiatras que trabalha comigo. Pronto, presta apoio a pessoas trans também e qualquer pessoa LGBT, claro, mas em particular às pessoas trans, e ela está a fazer um excelente trabalho e pronto, gostava de deixar isso aqui mencionado. Que bom, fico mesmo muito contente. No meu trabalho, a maneira como eu trabalho muito é querem aconselhamento, querem workshops. Quando eu trabalho com autocuidado, trabalho muito em que as pessoas percebam o que é o autocuidado, percebam muitas vezes as pessoas têm redes, mas não as conseguem mapear como redes, também por causa da hierarquização que nós temos, que temos é contar com a família, ou temos é contar com os parceiros ou parceiras românticas, e quando isto falha, acham que não tem... Não acham, as próprias pessoas não conseguem ver as outras redes, não conseguem ver os outros afetos que as seguram. Portanto, trabalhar com uma redefinição de redes e de afetos, trabalho muito a encaminhar pessoas para lugares como transmissão, como grite, olha, agora já tenho mais um lugar em Bragança, que é para as pessoas terem esta questão de cuidado comunitário. Como ativista, tenho visto coisas surgir e durante a pandemia vi coisas surgir nitidamente se substituíram àquilo que devia ser o cuidado institucional, por exemplo, a rede de apoio LGBT, criada pela Marcha do Orgulho de Lisboa, a rede da transmissão, que conseguiram providenciar chão a muita gente da comunidade que não o tinha. E trabalho depois com percebermos pequenas coisas, por exemplo, esta coisa do autoapaziguamento ou do autocuidado, não deixar que isto seja uma questão de... É claro que há sempre imperfeições económicas e muitas vezes nós temos que sobreviver e é muito mais complicado quando estamos muito ocupados a sobreviver, guardar tempo para o autocuidado, mas mesmo nesses lugares há pequenas estratégias que se podem implementar e há pequenas coisas que nos podem ajudar a apaziguar-nos e outras a cuidarmos-nos. Trabalho muito no desenvolvimento destas estratégias. E nesse sentido, que dificuldades é que acham que aparecem mais frequentemente dentro das comunidades? Olha, isolamento, que acho que se agravou com a pandemia. Portanto, falta de cuidado comunitário.
É assim, uma das coisas que eu vejo muito, dependendo também da idade das pessoas, mas que vejo muito acontecer, ou do lugar das pessoas, dificuldades muitas vezes a atender a necessidades básicas. Portanto, há questões financeiras que dificultam muito a capacidade de ter, mesmo na questão trans, nós temos que considerar que há um viés financeiro que modifica completamente a vivência de uma pessoa trans com acesso a determinada estabilidade económica e de uma pessoa trans sem acesso à estabilidade económica, e estamos num país que tem saúde pública trans, que poderia funcionar muito melhor, mas temos. Sim, sim. Portanto, e aí eu acho que há um viés económico tremendo no acesso aos cuidados. No acesso aos cuidados psicológicos, acho que em Portugal a saúde mental ainda está, ainda é uma questão de quem pode. E não deveria ser uma questão de quem quer, ou quase obrigatória. E depois, estas questões também de com que profissionais é que eu posso trabalhar, que me reconheçam e que percebam que o meu problema não é ser trans, que o meu problema é o lugar onde este mundo me põe por causa destas questões. Uhum. Sim, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás e pronto, na questão do acesso aos cuidados de saúde. Eu acho que em Portugal o problema nestas questões da saúde trans é a centralização dos cuidados. Eles estão só Porto, Lisboa e Coimbra, acabou. Não há um acesso diferenciado, não é? Eu até começar a trabalhar no início do mês no hospital aqui na psiquiatria, não sabia que existia consulta de sexologia em Bragança, por exemplo. Não se fala, ninguém conhece, não é? E pessoas que sejam do interior, que tenham um nível económico com menos possibilidade de acesso a deslocações daqui a Coimbra, por exemplo, torna-se muito complicado ir a consultas de sexologia, de endocrinologia, que são fundamentais para uma pessoa trans. O que é que leva a isso? A automedicação e a outras questões que depois, pronto, não têm vigilância e que são... E depois acontecem acidentes, não é? E que eram completamente evitáveis, não é? Mas pronto. Estava a pensar exatamente isso. A questão, por exemplo, da endocrinologia, que nem todas as pessoas trans, obviamente, precisarão de ou quererão tomar hormonas ou fazer um tipo de tratamento hormonal. Mas pessoas trans que queiram, em muitas zonas do país, não têm acesso a uma endocrinologia preparada para o atendimento a pessoas trans. Exato. E quando têm esse acesso, muitas vezes são quase que forçadas a tomar testosterona ou os estrogénios e assim, para o médico ter a certeza de que é trans. Eu acho que isto também é importante ser referido, que assim, a pessoa só faz terapia hormonal se quiser. Não é? Nem tem que comprovar nada e provar nada ao médico por que é trans e ter de fazer isso. Não é? E acho que isto também é uma coisa que acontece muito. Nem o acesso a algum tipo de cirurgia está condicionada, e isto é muito importante, está condicionada pela toma de hormonas. São processos completamente diferentes, que não têm nenhum tipo podem ter um encaminhamento num determinado sentido, mas não tem que ser assim para toda a gente. Nem toda a gente tem que assistir a cirurgias, nem toda a gente tem que assistir a hormonas, nem toda a gente tem que assistir às duas coisas. Ou precisa ou quer. Pois. O problema é que muitas vezes, mesmo da parte médica, eles quase que forçam a pessoa a fazer algum tratamento hormonal ou cirurgia para terem a certeza de que realmente são trans. Não é? Sim, ainda há uma compreensão muito binária. Ainda há uma compreensão muito binária e muito medicalizada. Sim, supostamente é para a nossa segurança, não é? Porque podes-te arrepender de ser... e afinal, se calhar não eras trans e podes-te arrepender. E, portanto, é melhor que comeces pela terapia hormonal, que te vai, por exemplo, fazer crescer barba, antes de fazeres uma mastectomia, que tu realmente até tens disforia com o peito, mas se calhar é melhor começarmos pela terapia hormonal. E que para questões de conforto social pode ser de uma importância extrema
tu fazeres uma mastectomia, por exemplo. Exato. Mas, sim, há ainda uma questão de medicalização e depois há uma despreparação, mas não é só uma despreparação aí, é uma despreparação no mundo, não é? Porque mesmo eu não sei como é que se vocês estão a fazer, por exemplo, trabalho aí em escolas secundárias, mas tendo em estamos a começar com alguma coisa. Tendo em conta as leis que nós temos, que são leis relativamente boas, e em comparação a muitos países são leis extremamente boas, falta depois esta componente da educação e da articulação de todas as outras coisas da vida para acompanhar. Completamente. Acho então que a sociedade não está a acompanhar também estas mudanças estruturais. Não. Opa, se calhar somos nós que temos muita pressa porque temos o sofrimento de uns e de outros, não é? Sim. Sim, pode ser por isso, mas eu vejo, por exemplo, a questão aquela lei de 2018 que nos permite pôr a inicial do nome e depois só o apelido. Muitas vezes, ou a pessoa faz força para que isso seja assim e dá dores de cabeça de um lado e do outro, não é? A quem está a pedir a situação e a quem está a realizar depois os pedidos, ou então isso não é cumprido. Põem-te lá o dead name e siga, porque é a norma assim, tem que ser assim para toda a gente, não vamos abrir exceções. E tu, não, mas está aqui na lei que eu posso pôr só a inicial do meu nome, não preciso pôr lá o fulaninha de tal, não é? E isso nem sempre é cumprido. Há burocracias complicadas. Sim. O problema é que gera também depois mais uma onda de sofrimento e entramos aqui noutras espirais negativas como estávamos a falar um bocadinho, não é? É que depois afeta tudo. Sim. E acham que do ponto de vista também do apoio, do pouco apoio que conseguimos ter no Sistema Nacional de Saúde e tudo mais, por exemplo, há a noção daquilo que é os próprios cuidados e os autocuidados e aquilo que é a aprendizagem para o autocuidado para as pessoas, ou seja, de uma forma educativa também para quem chega aos serviços? Eu posso ter uma perspectiva muito exigente, mas eu acho que nós temos um problema em literacia de saúde. Ou seja, que é muito comum irmos a um médico prescrever-nos alguma coisa para uma constipação ou dizer-nos alguma coisa e que as coisas, por muito que haja profissionais, médicos e médicas e médicos com muita boa vontade e empenhados, há uma estrutura de tempo que nem sequer lhes permite ter uma ligação com a pessoa paciente que informa a pessoa e que fale sobre estas questões. É que o problema não é só dos profissionais, há gente muito bem intencionada, muito bem formada e que está numa estrutura que em termos de tempo e de exigências e de papeladas que tem que preencher, a trama, e exatamente enfermeiros, enfermeiras, enfermeiros, que a trama e que não lhe dá tempo de fazer este papel de literacia, de atenção ao cuidado, de atenção ao autocuidado. Sim, e mesmo na utilização de alguns produtos de apoio, como por exemplo o binder, o tape e assim, não há formação. Ou seja, o que tu aprendes é algumas coisas que vais lendo pelo Facebook, algumas coisas que te vão dizendo, mas como utilizar as coisas de forma segura e não existe, não é? Eu, quando comecei a minha transição, ia lendo umas coisas por aí e digo, mas bem, isto, desde o ponto de vista de profissional de saúde, isto é perigosíssimo, não é? E as pessoas usam aquilo na boa, nem se preocupam com nada disso. E depois tentam se informar com os médicos de família. O que é isso? De que é que me estás a falar? Deixa-me pesquisar. Também não fazem a menor ideia. Não existe uma formação nem dos profissionais, nem um sítio que a gente possa ir e consultar informação e como utilizar esses produtos de apoio de forma segura. Não existe. Eu, pelo menos, não conheço. Existe na internet e tu vês, e é aí que notas uma diferença geracional.
em que vês, neste momento, gente de 15, 16 anos que tem esse cuidado, porque tem esse cuidado, esse autocuidado, essa capacidade de fazer as coisas com determinada calma, que é muito diferente. Eu lembro-me de, em 2011, andar a fazer biting e de ter arriscado, desde colapso de costelas a uma série de cenas estúpidas que só fazia estupidez. E acho que agora já temos um bocadinho mais de informação, mas à custa de muita pesquisa, à custa de ler muitas coisas erradas, quando essa informação é tal coisa, quando essa literacia devia de estar disponível. Exato, mas nem está, e muitas vezes a informação que está disponível também é de fontes um bocado duvidosas, não é? E depois, pronto, tu tens pessoas que até conseguem comparar e ler e ficar com o que realmente é importante e seguro, e outras que não conseguem ter esse tipo de discernimento, não é? De comparar e pronto, ai, é bom pôr fita cola? Pronto, vamos então fazer um binding com fita cola. Não é bem assim, não é? Pronto, acho que existe muita... E de que forma é que nós... Diz isto. Era importante cada vez mais, olha, se calhar juntarmos uns quantos e fazermos guias, cuidados em relação a uma série de tipos de coisas. Ainda falta produzirmos muito, mas também há aqui outra coisa, que é, então vamos falar aqui de autocuidado destas pessoas que somos aqui, nós todos que estamos aqui, que estamos envolvidos em cuidado comunitário de forma ativista. E então, onde é que acaba a quantidade de coisas que estamos continuamente a acrescentar à nossa lista, porque ainda falta fazer e reconhecemos que são urgentes e não vemos quem mais faça? E onde é que começa também este autocuidado? E eu deparei-me com isto, como, por exemplo, uma falha tremenda de autocuidado nas populações ativistas e mais envolvidas quer com população trans, quer com população LGBT, com população assexual, poli, mas também vamos então falar também noutras minorias, por exemplo, minorias racializadas, etc., que têm tido desafios crescentemente mais visíveis, porque isto não está a ficar, não nos parece que esteja a ficar um mundo melhor e mais tolerante, ou não gosto muito da palavra tolerância, mas pronto, mais decente, e onde é que fica? Porque toda esta gente que está envolvida nos cuidados comunitários depois também tem dificuldades em atender às necessidades básicas, em reduzir atos e pensamentos de autocrueldade, porque demanda sempre e cada vez mais a estar mais presente, porque sente que falha na ajuda a outras pessoas que procuram aos pares. E isto cria aqui uma pescadinha de rabo na boca também, que é, efetivamente, era preciso haver um investimento institucional nestas questões de cuidados e um reconhecimento deste trabalho de cuidados entre pares e de cuidados informal que sai-nos muito do pelo. Uhum. Concordo. Sim, isso é um ponto fundamental também de como é que nós também nos cuidamos, não é? Uma coisa que surgiu também, por exemplo, o questionamento, por exemplo, da formação de família. Como é que são normalmente esses processos também para pessoas que procuram ajuda do ponto de vista da saúde e assim? Eu posso falar a nível das pessoas que procuram aconselhamento, por exemplo, que muitas vezes, às vezes têm na família uma rede de apoio tremenda, e há famílias brutais, mas às vezes têm na família um lugar de invisibilização, de não reconhecimento, de abuso, muitas vezes, no caso de famílias psicologicamente ou fisicamente abusivas, e nem sempre a família é um espaço seguro, principalmente para comunidades LGBT.
E o que acontece muitas vezes é que o facto de vivermos numa sociedade que considera a família, Deus, pátria e família, não é? Ainda temos um bocadinho isto herdado, que considera a família o lugar onde tudo impera e o primeiro lugar de mando e desmando, as pessoas têm que fazer um exercício muito grande de hierarquização e de redução deste valor pela própria autopreservação e autocuidado. Portanto, começar a encarar estes laços de outra forma, às vezes como laços que são mais institucionais e mais sociais, para que a sociedade nos empurra, e perceber que muitas vezes os afetos e as redes e o apoio estão noutro lugar. Sim, eu aí também gostava de acrescentar algumas coisas que já fui ouvindo ao longo do tempo, algumas assim um bocadinho desagradáveis, que é, por exemplo, se tu queres ter filhos é porque não és trans realmente, porque as pessoas trans não querem ter filhos. Já as pessoas cis querem todas ter filhos. Todas querem, todas querem. Sim, tal como também o querer uma pessoa que tenha um corpo capaz de gestar uma criança, se quiser gestar, então é porque não é realmente trans e não tem acesso a esse tipo, não deve ter acesso a esse tipo de reprodução medicamente assistida, porque estaria a engravidar um corpo de um homem, então isso não podia ser. Pronto. Acho que existem também, mais uma vez, muitos preconceitos e muitas coisas a serem trabalhadas e a ser formado a parte dos médicos e profissionais de saúde em geral, porque há muito... E precisamos de explodir aí com imagens de pais gestantes, pá. Outro dia ouvi uma expressão lindíssima que é o pai cavalo marinho. Sim. Que eu achei super bonito, Seahorse Dad. E no dia do pai fiquei super contente porque o meu feed de Instagram estava cheio de papás a amamentar e de papás com bebés nos braços acabados de parir por eles. Pá, sim, e precisarmos, porque onde é que eu aqui em Lisboa sei onde mandar um homem trans, por exemplo, ou uma pessoa transmasculina não binária que queira prosseguir e ser acompanhado por uma gravidez, mas teria dificuldade em saber onde encaminhar, por exemplo, em Bragança. Ou até mesmo no Porto. No Porto, e do impacto social, pois é isto, as regras que nós temos sociais, o quão disruptivo é um homem grávido. Sim, e à parte para tu acederes aos cuidados de saúde, uma vez que mudas o nome e o marcador de género no cartão de cidadão, tu deixas de ter acesso a esse tipo de consultas, não é? Então como é que tu vais acompanhar a gravidez? Como é que tu vais parir a criança? Não tens, porque no sistema isso não é possível. É as burocracias. É. Sim, nesse aspecto há muitas lacunas no sistema. Eu próprio já passei por algumas lacunas graves. Mas nesse sentido, ou seja, nós também temos uma sociedade que é regida por uma série de estereótipos de género e performances de género muito, muito rígidas e muito... Como é que nós podemos explodir com essas regras e para além da visibilidade, não é? Porque a visibilidade traz muito também essa explosão do que é o estereótipo, o que é a performance e tudo mais. Eu, da minha parte, continuo a fazer aquilo que acho que é um dos passos, que é educar. Agora, para além disto, tem que haver leis, tem que haver instituições, tem que haver tudo o resto para acompanhar quem anda a educar. Exato. Eu acho que aos poucos estamos a conseguir fazer as coisas avançar neste sentido, mas ainda falta sem dúvida imenso caminho por andar. Sim. Nesse aspecto, quais sentem que são as maiores resistências, ou seja, na resistência à mudança, na resistência ao entendimento, na resistência à escuta? Acho que neste momento estamos num período, e não é de agora, estamos num período político acho que há aqui uma coisa que às vezes nós temos a ideia que as coisas avançam sempre para a frente e não temos a ideia que
o avanço e o progresso e a conquista de direitos é muitas vezes atravessada por momentos muito complicados e muito cerceados na história. Sinto que neste momento estão cada vez mais validadas expressões e discursos de ódio do que algum dia estiveram, e era muito importante ver posicionamento público, político contra discursos extremistas e que fazem com que esta educação, com que esta mudança, com que esta visibilidade, com que esta capacidade de estarmos e vivermos não seja possível. Gostava de ter uma postura mais esperançosa neste momento, mas não, dá uns tempos para cá não tenho. Acham então, de alguma maneira, também este discurso também enfraquece um movimento e o tecido social que está neste momento a lutar, portanto, por tantos avanços? Completamente. Sim, porque neste momento o pessoal está com as pessoas transfóbicas, racistas estão completamente legitimadas, têm um espaço e uma arena pública onde podem dizer o que quiserem sem consequências graves. Sem consequências, sem uma noção de empatia e de decência mínima. Têm crónicas em grandes jornais, são pagos para contribuir para um atraso civilizacional tremendo. Sim, e agora há pouco Carmo, falaste também da questão do prazer. Até que ponto é que ainda surge a palavra do prazer como um tabu ou como algo que deve ser explorado ou não, ou dessa maneira? Olha, acho que é muito, muito importante falarmos de prazer, principalmente quando falamos de minorias. Sinto que há um tipo de prazer que não é nada tabu, que está ligado a um comércio, a uma onda, a um capitalismo tremendo. Portanto, nós temos que sempre perceber que há um prazer que é vendável. Esse prazer muitas vezes não é um prazer profundo, integrativo, ligado a nós, e muitas vezes só serve a alguns corpos, não serve a todos. Portanto, é cada vez mais importante falarmos num gozo e num prazer com o nosso corpo, conosco próprios, na partilha com outras pessoas, no contacto com os nossos sentidos e criar espaço para esse prazer. Não sei se todos os prazeres são tabu, mas sei que alguns são. Por exemplo, acho que, por exemplo, no caso das pessoas trans, o uso, o abusivo por parte da comunidade médica de palavras como disforia e de que toda a gente trans tem que ter disforia, a insistência na genitalização diática, não é? Que só pode haver dois tipos de genitais, numa genitalidade binária e numa sexualidade também genital. A insistência nestes temas retira-nos muita capacidade de nós próprios termos prazer. Porque também é importante que quando nós abraçamos uma identidade, há todo um conjunto de discursos que não são nossos, que vêm agarrados a isso e que nós levamos com eles, querendo ou não querendo. Portanto, haver aqui uma permissão e um discurso mais aberto sobre o que é ser trans ou não, o que é um corpo trans, o que é que não é, e que tudo pode ser um corpo trans, não tem que haver aqui e que há sempre uma possibilidade de relação com o nosso corpo, e que mesmo na relação com os nossos genitais não há só uma possibilidade de relação com os nossos genitais, há possibilidades infinitas e diversas da forma como nos relacionamos, quer com os nossos genitais, quer com os nossos joelhos, quer com os nossos cotovelos, e que tudo isto podem ser fonte de prazer, portanto, e que ao serem fonte de prazer são uma imensa fonte de resistência. Há um mundo que diz que não é assim. Uhum. Sim, existe. Pronto, no outro dia estava a falar com uns amigos sobre a questão das cirurgias e que depois muitas pessoas ficam com perda de sensibilidade, e então
uma das perguntas que uma das pessoas lançava era até eu não me imagino a perder a sensibilidade e a possibilidade de ter prazer no sexo simplesmente para ter uns genitais que não me causem disforia, não é? E pronto, e eu tentava-lhe explicar que existem muito mais formas de obter prazer no nosso corpo que além dos genitais, mas pronto, ainda existe muito este conceito do o prazer sexual tem que estar obrigatoriamente nos genitais, não existe outra opção. Também é importante, sendo também importante dizer que nem todas as cirurgias de modificação genital fazem perder sensibilidade, seja onde for. E que nós atribuímos também sensibilidade, que também se constrói uma ligação com a sensibilidade e que também nós atribuímos esse significado e esse poder. Mas pensar, por exemplo, às vezes há truques muito simples, há um truque super giro. Eu quando digo super giro é porque são coisas que me entusiasmam, mas, por exemplo, para quem tem questões disfóricas, usar um pecker ou uma vulva na zona da barriga, ter uma barreira visual entre o pecker e a vulva de silicone e o próprio genital, e estarem a fazer, isto com a ajuda de uma pessoa é mais proveitoso, estarem a fazer os mesmos movimentos nos dois sítios. Só que o que a pessoa vê é só a representação do genital desejado. E isto é super engraçado, nós começamos a ter um prazer tremendo. Portanto, é muito interessante perceber como é que o corpo, que há pequenos truques e desvios que se podem fazer nestas coisas, e não só quem é que se dedica a conhecer a própria pele, o próprio cheiro, depois ainda para mais, se, por exemplo, se estiveres numa altura de início de toma hormonal, tudo isto está a mudar, ficas teenager de repente, e aproveitar isto como um período de novidade e de desfrute, e acabarmos um bocadinho também com este discurso constante de sofrimento sobre corpos trans, quando há um poder tremendo e um gozo tremendo na vivência dos nossos corpos, sejam eles submetidos e perante as violências todas do mundo. Nós ainda conseguimos ir buscar o gozo. Exato. E o prazer. Sim, é que nós muitas vezes socialmente somos ensinadas que temos que odiar de alguma forma o nosso corpo ou partes do nosso corpo, não é? Essa construção social do ódio e do não prazer do nosso próprio corpo. E até que ponto é que sentem que, por exemplo, a própria socialização de género de alguma forma tem impacto nestes processos? Opa. Nós não podemos ignorar que, pois eu fico muito entusiasmada, já estou a ver, e eu sou uma pessoa muito entusiasmada com estes temas. Nós não podemos ignorar que a socialização de género é feita sobre um sistema que antecede tudo isto, que é um sistema patriarcal. É muito complicado perceber como há aqui um viés, esquecermos como há um viés patriarcal, e esse viés patriarcal condiciona a forma como o nosso corpo pode ou não ser reconhecido. Patriarcal, colonialista, classista, mas condicionam as formas como mediático e sexista, condicionam as formas como o nosso corpo pode ser visto como válido ou não. Isto não é uma coisa antiga. Nós estamos numa época em que cada vez mais vemos vidas que são válidas e vidas que não são válidas. Nós estamos a deixar morrer pessoas no mar há décadas por causa de uma coisa inventada chamada fronteira. Não é? Sim. Portanto, há vidas válidas e há vidas que não são válidas. Há corpos válidos e há corpos que não são válidos. A socialização de género é mais um viés destes poderes todos que nos podem fazer sentir mais ou menos válidos e só quando nos conseguimos sentir válidos é que conseguimos ter acesso a esse pleno prazer com a ferramenta que nos é dada, que é o nosso corpo, a nossa
corpo, cabeça, sentidos. Portanto, é muito complicado. Há um viés de género. Acho que qualquer pessoa que passe por uma sociabilização... Eu não acredito... É muito complicado. Acho que é muito complicado continuarmos a falar de sociabilização no caso de pessoas trans. Eu acho isto muito complicado, porque podem tentar sociabilizar à força pessoas trans, mas uma mulher trans não é sociabilizada enquanto homem nunca na vida. Nem um homem trans é sociabilizado enquanto mulher. Pode ter períodos da vida em que é visto como, é lida como, mas isso não implica que esteja a haver uma sociabilização, porque não há, a partir do momento em que essa pessoa tem capacidade de sair do armário, é porque não conseguiu, é porque não houve essa sociabilização. Até é muito complicado, me custa-me cada vez mais falar. E por causa de uma grande amiga minha, de uma mulher trans que me deu muito na cabeça até eu conseguir também chegar aí, que é muito complicado falarmos em sociabilização de género. Sim, e por isso é que eu também queria ter esta pergunta, exatamente para perceber que também de facto há uma problematização grande à volta desta questão e é essencial problematizarmos, não é? Sim. E assim, agora de uma forma também para entrarmos em jeito do que é que nós já fazemos muito, é verdade, enquanto ativistas, já fazemos muito, mas como forma é que podemos... Eu estou-vos a ouvir, só porque senão o meu computador vai se desligar. De que forma é que nós podemos ajudar a consolidar estas redes, a promover estas redes de suporte e de cuidado entre pares e entre pessoas que nós conhecemos e pessoas que não conhecemos, mas de que forma é que nós podemos ajudar a consolidar estas formas de estar, estas formas de não hierarquizar também as relações e potenciar as redes de contacto. Olha, acho que criar pequenos, aquilo que nos falta muito em Portugal, que é centros comunitários em zonas mais pequenas, que é o trabalho que o Afonso está a fazer, é essencial. Acho que é essencial descentralizarmos as redes de apoio LGBT. É absolutamente importante continuarmos a construir depois em rede maior, que é para quem está em Lisboa possa falar com quem está no Porto e encontrar alguém em Guarda que possa construir essa rede de paz com a pessoa que está ali perto. Portanto, continuarmos todos a falar uns com os outros e estarmos atentos ao próximo nas nossas medidas do possível, sem também nos estourarmos todos com isso, mas irmos estando atentos. E termos a generosidade nos ativismos de perceber que não tem que ser sempre a mesma pessoa que está presente, que as redes e que os coletivos também existem para as pessoas se irem revezando. Acho que é muito importante isto, que é para isso, fazer uma redistribuição de quem é que sermos todos cuidados e todos cuidadores. Acho que é super importante. De grupos, eu conheço aqui, tenho visto ao longo da pandemia grito, transmissão, a terem sempre, vocês tiveram sempre encontros, não foi? Sim. Online, o que eu acho que era maravilhoso pós-pandemia continuarem-se a manter algumas destas ferramentas online, era super importante. A ideia é continuar. Boa. E acho que há grupos de WhatsApp, de Telegram, não sei, mas sei que há uma série de grupos também de Facebook, onde as pessoas podem ir encontrar. E às vezes a cena não é um grupo de apoio de paz, às vezes é um clube do livro que fala sobre livros LGBT. Sim. Às vezes pode ser uma coisinha assim, às vezes pode ser um grupo de gamers com Y, pessoal queer que joga jogos. Às vezes estas pequenas coisas podem ser tudo coisas onde nós encontramos pessoas
que as nossas preocupações, as nossas vivências têm eco e respostas e cuidados. Sim, eu acho que também é importante o trabalho nas escolas e assim, porque na escola é onde nós passamos a maior parte da nossa infância e adolescência e é um sítio em que é uma etapa da vida em que nos estamos a descobrir também como pessoas trans, como pessoas queer, e se não se fala, muitas vezes em casa também não há esse espaço seguro, não existem redes na comunidade de apoio e para a pessoa falar e para se poder descobrir e exprimir. E acho que é importante que existam esses grupos também nas escolas, ou perto das escolas, ou associado, vá lá, porque nem toda a gente tem a sorte de ter um grito, uma ilga à porta de casa, não é? Sim. E dar a possibilidade, e isto era muito importante, que essas escolas fizessem, é, por exemplo, dar-lhes a possibilidade de terem clubes, de terem tipo coletivos, clubes, darem salas, darem espaços a estes putos para eles se organizarem. Para eles se juntarem e fazerem coisas, para sim, se que não tenham que ser e se auto-organizarem, sim. Haver este espaço, esta generosidade por parte de quem tem determinados privilégios, de dar espaço, ferramentas para grupos se auto-organizarem. Uhum. Sim, o sentido de pertença é muito importante. Muitas vezes o sentir que pertencemos a uma comunidade, pertencemos a um grupo de pessoas, deixa-nos diferentes e deixa-nos... Se à nossa medida conseguimos fazer alguma coisa. E agora assim, em forma também de irmos encerrando, que mensagem final gostavam de deixar às pessoas que nos estão a ouvir e a acompanhar e a ver, neste caso também? Relembrar que o autocuidado é essencial na vossa medida das vossas possibilidades. Que, para além do atendimento a necessidades básicas, também se prende com repararmos no que pensamos e no que fazemos em relação a nós e ao nosso corpo e reduzir ao máximo esses pequenos atos de crueldade que perpetuamos sobre nós diariamente. Tomando só atenção e percebendo que há uma opção entre dizermos outra vez que estúpido, que não sei o quê, que não sei quantos, e que podemos só parar, reparar e dizer não tenho que dizer isto, nem que pensar isto, foi não. Só isso. Que é bom cultivarmos atos de gentileza entre nós, para nós e para os outros, e permitir a autorreflexão e estar presente. E que, na medida do possível, tem aí uma série de gente pronta a ajudar. E que está a passar pelo mesmo. Ou por coisas muito parecidas. Eu não tenho nada mais a acrescentar, a Carmo já disse tudo. Por isso, não sei. Que se precisarem de alguma coisa, estamos cá, vocês não estão sozinhos no mundo. E por mais que existam pessoas a dizer que vocês são espécies raras e que são bichos anormais e coisas muito cruéis que as pessoas dizem, não acreditem. São pessoas maravilhosas, eu tenho quase certeza disso. E estamos cá para vos ajudar e para mostrar que não são únicos no mundo, que existem muitos mais. E cuidem-se. Agora vamos ao nosso espacinho de recomendações. Queria deixar espaço para vós recomendarem livros, filmes, o que quiserem. Eu sou uma pessoa dos livros, neste momento, muito mais dos livros do que de filmes. Então, este livro, peço desculpa, são tudo recomendações escritas em inglês. Este livro aqui, The Body is Not an Apology and the Power of Radical Self-Love, que faz uma abordagem, acho que foi dos primeiros livros que eu encontrei, que é um livro de autoajuda profundamente político e politizado.
portanto, que tem aqui e que aborda uma questão muito interessante do auto-amor radical, e gostava de vos deixar também com referência, vou partilhar aqui com vocês, se não se importarem. Isto é um cómic, uma zine muito pequenina, mas que faz-nos perceber a diferença entre o autoapaziguamento, o autocuidado, o cuidado estrutural e o cuidado comunitário. E, por fim, uma outra de uma pessoa não binária também, profissional de saúde e investigador, que é Meg John Barker, e que tem uma zine disponível ou gratuitamente ou a muito baixo preço, que é esta zine, que é Hell Yeah Self-Care. Tudo isto são assim 3 coisinhas pequeninas, um bocadinho maiores. Eu gostava de deixar recomendações mais multimédia. Não preparei aqui a apresentação como a Carmen, mas pronto, que é uma série espanhola que com certeza muitos já viram, que é La Veneno. Também dentro da mesma temática trans, em Espanha, o filme 20 centímetros. E depois também, outras séries mais comerciais, como Pose ou Sense8, Special também, que abordam outras temáticas. Special, por exemplo, tem também outra parte outra comunidade também bastante marginalizada, que é as pessoas com deficiência. E pronto, são essas as minhas recomendações. Obrigada. Bem, para encerrar, queria agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a ver e estiveram a acompanhar. Queria agradecer a Carmen e a Afonso por a presença aqui, pelas opiniões, pelas falas, por tudo o que nós aprendemos em conjunto. Foi muito positivo, pelo menos eu acredito que sim, e para as pessoas que nos acompanharam também. E queria relembrar novamente que o mês da Visibilidade Trans continua até dia 31, continuamos a ter algumas atividades. Sábado, um workshop de teatro de improvisação e na quarta-feira seguinte uma tertúlia sobre do passado para o futuro. Queria agradecer mais uma vez e queria desejar-vos a todos e a todas e a todos boa noite e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.